Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla el ingeniero Marco Torres, representante de lo que es Fahrenheit SRL, y a nombre también del Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba, no sé si está el ingeniero Caballero ahora con nosotros, pues quiero darles la bienvenida a este microcurso que se trata de fundaciones profundas, ¿no? Pues qué mejor expositor en este caso que el profesor ingeniero especialista Lucas Veloso de Brasil. Es una persona que tiene mucha trayectoria en el campo práctico, en el campo también de diseño. Ha hecho muchas obras, ha construido muchos, puedes decir, hectáreas en obras, así que es una persona que tiene mucha experiencia. Entonces, para no hacerlo más largo esto, pues le doy pie a nuestro disertante de hoy, salvo que el ingeniero Caballero esté ahora presente, pues yo le doy la bienvenida y sinceramente, ingeniero, estoy muy agradecido por haber aceptado esta invitación y pues nos pueda transmitir los conocimientos que usted ya sabe. Bueno, la sala es toda de usted, ingeniero Veloso. Ok, Marco, graças. Como é classificado, como chamam Fundação Profunda aqui no Brasil? Como a norma brasileira NBR 6122 classifica uma fundação profunda? Fundação profunda é classificada como aquela fundação que as cargas são transmitidas pelo fuste, por cargas laterais, seja por fricção lateral ou adesão lateral, e resistência de punta, de la punta. Os pilotes, para serem classificados como cimentação profunda, necessita ter 3 metros em seu largo ou 8 vezes a menor dimensão, no caso, o diâmetro. Por exemplo, se temos um pilote com 60 centímetros de diâmetro, necessita, para ser classificado como fundação profunda, ter 4,80 metros de largo, ok? Entra no grupo de cimentações profundas os pilotes e caisson, aqui no Brasil chamado de tubulão, ou patas de elefante, chamado por alguns engenheiros da Bolívia. Quais são os principais tipos de pilotes? Os pilotes são classificados da seguinte maneira: pilotes de grande deslocamento, que são pilotes de desplazamento, que pode ser pilotes de madeira, hormigão, aço, né? Acero, metálicos, pilotes tipo Frank, de pequeno deslocamento, pequeno desplazamento, no caso, perfis de acero, pode ser perfis laminados, tubos, trilhos de ferrocarril e pilotes também de concreto. E os mais comuns, que são os pilotes sem desplazamento, os escavados in situ, pilotes FA, ômega e escavados convencionados comuns. Os pilotes são empregados geralmente da seguinte maneira: quando se tem edificações pequenas, raramente, muito difícil vai necessitar de pilotes, porque geralmente tem cargas pequenas. E vai cambiando à medida que as cargas da estrutura vão aumentando. Também cambia a profundidade, o largo dos pilotes também vão cambiando de acordo com a carga. No caso de edificações medianas, pilotes com 50 centímetros ou menos, abaixo da barra, né, de 50 centímetros, já é suficiente. Quando se tem grandes edifícios, grandes edificações, é importante usar pilotes de grande diâmetro, no caso, pilotes maiores do que de 60 centímetros e com grandes profundidades, de preferência com la punta em la roca ou estratos firmes. No Brasil, utilizamos pilotes com punta em SPT superior a 20, no mínimo 20, para termos um bom pilote.
Uma dúvida de muitos alunos, muitos engenheiros sempre perguntam quando estou dando meus cursos ou fazendo consultorias, quando adotar uma fundação profunda. Em geral, adotamos fundações profundas quando os solos superficiais são blandos, são moles, ou quando temos algum o risco de processo de erosão, no caso, cimentações de pontes, ou edificações construídas em centros urbanos que têm risco de escavações, no caso, os vizinhos realizaram algumas escavações. No caso da nossa imagem, temos uma área chamada aqui no Brasil de mangue, solos superficiais muito blandos, e nesse caso, até pequenas edificações necessitam ter fundações profundas. No caso de solos expostos a processo de erosão, como havia dito, temos as fundações de pontes, né? E não é tão, digamos, como vou traduzir, não é tão difícil de termos erosões em fundações para pontes. Aqui uma imagem, né, de solos expostos ao processo de erosão, onde pilotes, nesse caso pré-fabricados, estão expostos por causa de algumas enchentes no rio. Aqui uma imagem que creio que muita gente recebeu essa imagem, é de uma ponte na Bolívia, e em fundação direta, no caso creio que Sapatas, e a água levou o pilar, levou a coluna e levou toda a fundação. Outra pergunta que sempre me fazem: qual é o melhor pilote? Na realidade, não existe o melhor tipo de pilote. Existe aquele que se adapta a uma solução de acordo à realidade local. Ou seja, um bom pilote é aquele que cumpre critérios técnicos, econômicos e seguros. Por exemplo, se tenho uma cimentação para executar em La Selva, muito dificilmente conseguirei executar um pilote tipo CFA. Vejamos o exemplo a seguir. Qual seria a melhor fundação para essa ponte se fôssemos iniciar a obra hoje, né? A análise do engenheiro Lucas Veloso, teria quais opções para esse tipo de construção? Utilizar um pilote tipo CFA, um pilote tipo raiz, um pilote metálico, um halo-alch ou um tubulão? Fica a pergunta. Quais são as dificuldades para executar esse pilote? O que devemos levar em consideração? O que devemos considerar para escolhermos o pilote mais adequado, o melhor pilote para determinada construção? Em esse caso, a distância do centro urbano é um pilote que está longe das cidades. Se está longe, temos alto custo, né, para a mobilização, para levar o material. Se fôssemos um pilote tipo CFA, como seria para concretar, para fazer o hormigonado? E o acesso ao sítio da fundação, onde vamos implantar, executar o pilote. Como fazer? Com grandes equipos, por exemplo. Melhor solução para esse caso, para La Puente em Bolívia, uma solução de Lucas Veloso, é
pilotes hincados do tipo ferro-carril, com trilhos de ferro-carril. Por quê? Porque temos um pequeno equipo, um equipo pequeno, de pequeno porte, fácil de ser transportado, barato. No caso, como já havia dito, as vantagens de um pilote metálico, né? Um equipo pequeno, fácil de transportar. Podemos utilizar pilotes reutilizados, que de baixo custo. Geralmente pilotes metálicos rompem estratos de solo muito resistentes, até rochas alteradas. Tem uma boa capacidade geotécnica porque desplazam o solo quando fazemos linkado. No caso dos pilotes mais utilizados no Brasil, né? Quais são os pilotes que mais utilizamos aqui no Brasil? CFA, que aqui no Brasil chamamos de hélice contínua. Pilotes hincados, no caso pré-fabricados e metálicos. Me gusta muito os pré-fabricados, porque são pilotes de desplazamento e conseguimos grande capacidade de carga para os pilotes e pequenos assentamentos. Também utilizo muito aqui no Brasil pilotes do tipo Mega e pilote do tipo Raiz para reforço de estruturas. São pilotes que podem ser executados em pequenos espaços. E também o pilote simplesmente escavado, o pilote mais econômico. Pero pilotes simplesmente escavado tem um problema, que raramente conseguimos uma boa resistência de la punta, né? Acumula-se solo em la punta por causa do tipo de como é executado. E o pilote de madeira, que já está em desuso aqui no Brasil, porém coloquei na apresentação porque é o pilote mais antigo do mundo, é o primeiro pilote que se tem notícias que foi executado no mundo, foi um pilote do tipo madeira. Como havia dito, são empregados, né, desde de tempos antigos, e se não me falha a memória, com os romanos, né, os imperadores romanos. No Brasil, utilizamos bastante eucalipto, né, madeira de eucalipto, para fazerem obras, geralmente obras temporárias, tá? Trabalhos temporários com pilotes de madeira. No caso de pilotes de madeira, tem uma grande duração, desde que não tenha contato com o aire, né? Se hincamos pilotes de madeira em regiões costeiras, próximo ao mar, a variação da maré vai fazer com que o pilote se dane em la parte superior que tem contato com o aire. Uma curiosidade, né, na literatura, menciona que em 1902, quando se reconstruiu um campanário da igreja de São Marcos, em Veneza, verificou que os pilotes de madeira se haviam impulsionado há 2000 anos e, todavia, estavam em excelentes condições, sendo capazes de suportar novamente o peso do campanário. Entre as obras brasileiras, eu destaquei aqui o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que foi construído em 1905 com pilotes de madeira. Aqui a imagem de Veneza, e aqui está o Teatro do Rio de Janeiro.
construído e funcionando perfeitamente bem até os dias atuais. No caso, pilotes encados de hormigão, como havia dito, são meus favoritos, me gusta utilizar esse tipo de pilote. Entram na categoria de pilotes de desplazamento e se introduz no solo através de processo de percussão, sem eliminar o solo, sem retirar, sem remover esse solo. Lainca dos pilotes pode ser por percussão, pressão ou vibração, ou sendo mais comum, os pilotes hincados à percussão. Aqui uma obra que participei recentemente e estávamos realizando a prova de carga dinâmica. São pilotes pré-fabricados de hormigão com seção com ângulo de 23,5 centímetros, com largos de 16, 20 metros. Uma outra obra, essa de 7 anos atrás, no caso, o solo era muito blando e necessitou ter pilotes a cada 3 metros para suportar um piso industrial, no caso um piso industrial pilotado, que necessitava de resistir carregamentos de 3 toneladas por metro quadrado. Analisamos o solo com o piso simplesmente apoiado no terreno e teríamos assentamentos na ordem de 50 a 100 milímetros. Optamos pela execução de pilotes hincados, porque eram os pilotes mais rápidos e acessíveis para a obra. No caso da imagem, também da mesma obra do piso estaqueado, do piso pilotado, é uma cimentação para um tanque de água de 1 milhão de litros e utilizamos 25 pilotes hincados com largos de 20 metros. No caso, trabalhamos muito com pilotes metálicos, também entram na categoria de pilotes de desplazamento. E o processo de execução de Inca é igual ao processo de pilotes de hormigão. No caso da imagem, também uma obra minha, que tinha vesinos e para cravar, para hincar os pilotes de concreto teria muita vibração e poderia agrietar paredes, e os pilotes metálicos vibram menos do que pilotes pré-moldados de hormigão, e resolvemos executar com trilhos metálicos de ferro-carril reaproveitados. Quando se trata de pilotes metálicos, eu faço algumas recomendações. A conexão com o cabeçal é muito importante. Outra coisa importante é pilotes tracionados, geralmente em naves industriais, galpões. O maior esforço são os esforços transversais, oriundos de carregamento de vento. E sempre teremos pilotes tracionados. E as emendas, no caso das uniões, necessitam ter resistência suficiente para não danar ou romper.
Uma pergunta, está saindo uma imagem escrita em inglês na tela de vocês? Oh, ok, já. Hablávamos de las uniones e como anclar los pilotes metálicos en los cabezados. Uma união recomendada pela norma brasileira, que é com fretagem. É comum, quando se tem cargas altas, de romper, agrietar em esta região por fendilhamento. É necessário armar, ter espirales para resistir o esforço de fendilhamento. Vamos. Uma união não muito usual, onde se faz um pequeno bloco de concreto abaixo do cabeçal para minimizar os esforços de fendilhamento. No caso de los aceros longitudinais, acrescentamos varilhas para resistir tração. Aqui um cabeçal com 3 pilotes e mirem el acero para fretagem. Em este caso, temos tração e usamos soldadura para fixar as varilhas para resistir tração e os espirales para resistir o fendilhamento. Os pilotes mais comuns e de baixo custo são os pilotes escavados com sifim mecânico e são concretados, hormigonados em el lugar. São pilotes que podem ser executados abaixo del água, né, do lençol freático, pero necessita ter fluido estabilizador para ultrapassar o lençol, para estabilizar as paredes do fuste, senão acontece um estrangulamento do fuste. O fuste vai fechar. O equipo, né? Há equipos em caminhões e há equipos em máquina com esteiras. Me gusta as maquinárias com esteiras, pois acessam locais difíceis, com suelos muito blandos, sem muitos problemas. No caso, uma maquinária um pouco menor, mirem que o suelo, quando saca o trado, mirem que o suelo, parte do suelo, cai novamente em el pilote e por isso temos uma baixa capacidade de carga em la punta. Se a norma brasileira só deixa considerar 20% para a capacidade de la punta em pilotes escavados, in situ, em este caso. Os problemas mais comuns em pilotes escavados, como havia dito, a acumulação del solo em la punta, que pode generar assentamentos,
E uma outra observação importante é a diminuição da capacidade quando se hormigona muitas horas depois da escavação. É comum escavarmos alguns pilotes e hormigonar em outro dia, 24 horas, 36 horas. O que acontece é que a capacidade diminui porque ocorre um afrouxamento em las paredes del fuste e diminui a capacidade lateral, a resistência à fricção lateral do pilote diminui. É ideal que se faça a concretagem logo após a escavação. No caso, utilizamos bastante o pilote tipo CFA, no Brasil conhecido como hélice contínua. É o pilote mais utilizado em todo o planeta, em todo o mundo. E se concreta à medida que vai sacando o trado, se concreta com injeção de hormigão. No caso, o hormigão necessita ter um slamp teste superior a 20. Para o concreto necessita ser fluido para a injeção. E se acrescenta os aceros depois da perfuração. No caso, uma demonstração, o terreno é perfurado. À medida que o trado vai levantando, vai sendo retirado, o concreto vai sendo bombeado para dentro do furo e após a concretagem, ele é hormigonado, se acrescenta os aceros por prensagem. No caso do pilote tipo raiz, creio que não é muito comum o pilote tipo raiz na Bolívia, não sei como é no Peru, nos outros países da América Latina, Peru, ou em Bolívia, creio que não existe. É um pilote muito utilizado para reforços e quando se tem necessidade de atravessar estratos com roca, hormigão, é o pilote mais indicado para esse tipo de serviço e tem diâmetros variando entre 15 e 40 centímetros. Como havia dito, é muito indicado para reforço de cimentos. No caso, quando temos obras sensíveis a vibrações, por exemplo, se estamos trabalhando ao lado de um hospital e não podemos fazer não podemos fazer barulho, no caso, contaminação acústica, e opta-se por utilizar esse tipo de pilote. Tem equipos pequenos e é um pilote que pode ser utilizado em locais pequenos e com dimensões limitadas. Quando se necessita fazer um reforço em subsolos, é comum a utilização desse tipo de pilote. Aqui uma imagem com o equipo. Uma desvantagem, não me gusta, porque tem muita sujeira, no caso, muita lama, e dependendo do local, pode até dificultar a entrada de alguns caminhões e algumas maquinárias. No caso da imagem, um pilote tipo raiz sendo executado para reforço de cimentações. Como ele tem vidia na ponta, ele pode atravessar
cabeçais, zapatas e rocas e atingir grandes profundidades, estratos muito, muito duros. Aqui como o processo de execução do pilote. Também o concreto é bem fluido, é uma argamassa, ela é injetada. E a armadura pode ser inserida antes ou depois da concretagem, dela hormigonada. Falando um pouco, né, do tema principal do curso, que são nossos métodos brasileiros semi-empíricos para a capacidade de pilotes. Tá a definição da nossa norma de fundações, descrevendo o que são os métodos semi-empíricos, né? No caso dos nossos métodos semi-empíricos, chamamos eles de métodos semi-empíricos estatísticos, porque são baseados nas teorias da mecânica dos solos e também baseados em ensaios de provas de carga, né? Para se montar um método igual Deco e Quaresma, OC, necessitamos ter vários ensaios de provas de carga para atestar e garantizar o método. No caso, os mais comuns e conhecidos, creio que pessoas de todo o mundo conhecem o método de AOC e o método de Deco e Quaresma, né? E o professor Schneid, um grande engenheiro geotécnico aqui do Brasil, fez algumas observações, né, a respeito dos nossos métodos semi-empíricos, né, que são métodos simples e são baseados, como eu havia dito, em estudos estatísticos e que podem e devem ser aplicados com grande propriedade. No caso, há algumas observações feitas, no caso, o professor Dirceu Veloso, né, um dos autores do método AOC Veloso, ele escreveu que as correlações baseadas no SPT são malditas, porém necessárias, e que, pelo uso indevido, há ocasiões que ele se arrepende de ter publicado. O que ele quis dizer é que, se fazemos da maneira correta e executamos de maneira correta, muito dificilmente teremos problemas. Porém, algumas pessoas têm feito o mau uso dessas teorias e pode ser perigoso e até levar ao colapso de algumas construções, se não usarmos os métodos e as correlações de maneira correta, né? Inclusive, necessitamos de ensaios bem feitos. Eu analisando alguns ensaios da Bolívia, eu percebi que tem muita variação nos ensaios bolivianos e também percebi que não tem uma norma específica para uso do SPT, para execução do SPT ou para outros ensaios. Não sei se é muito comum a utilização de ensaios tipo CPTU, CPT ou DMT na Bolívia. Porém, o ensaio mais utilizado na Bolívia, creio que no Peru e no Brasil, o ensaio mais utilizado, creio que em todo o mundo, é o SPT. O professor Jarbas também escreveu algumas coisas relacionadas ao SPT, né? E falou que o Brasil é o país do SPT
e disse que o SPT é o mais utilizado na prática geotécnica e que a tendência é manter utilizando em um futuro próximo, porque é um ensaio simples, um ensaio de fácil acesso e de baixo custo, né? No caso do Brasil, temos inúmeras correlações e muita experiência já com a realização do ensaio de SPT. No caso, o primeiro método semi-empírico para capacidade de estacas, né, foi apresentado por AOC, o professor Nelson AOC e o professor Liceu Veloso, há 44 anos atrás. E esse método foi apresentado num congresso em Buenos Aires. E no início esse método foi criado para utilização com ensaio de CPT. Porém, no Brasil é comum o uso de SPT e fizeram o método para utilizar também com SPT. Né? Criaram alguns fatores K, F1, F2 e alfa para utilização com SPT. De início, o método de AOC e Veloso foi baseado em resultados de 100 provas de carga com diversos tipos de pilotos, com pilotos diferentes. No Brasil há muitos métodos, os mais comuns são o de AOC, La Provitera e Benegas, o Monteiro, me gusta muito o método de Monteiro, me gusta muito Deco e Quaresma, de Kramber Beberian, né, que é professor da Universidade de Brasília, o método Teixeira, Alonso, Antunes e Cabral, há outros métodos. Eu destaquei os principais, os mais utilizados. No caso, temos o método original do AOC, o que consiste um método, como é o método? O método é extremamente simples, que é a resistência lateral, fricção, del fuste, mais resistência de la punta. À direita, uma tabla com os valores propostos para cada tipo de solo, arena, limo, a tradução de silt é limo, tá? Limo. Silt em espanhol é limo. Lucas, a tela tá verde. Ela tá verde. Mais alguém tem a tela verde? Mais alguém, pessoal? Oh. Um instante. Saiu bastante. Só tem uma faixa embaixo. Só um segundo, vou tentar mais uma vez. Ok? Como está agora? É só uma faixa embaixo. Saiu. Ahora sí saiu. se ve bien, Lucas. Ok? Ahora, Ok? otra vez. Apareceu Ok, em graças. cima. Oh, Aí, saiu. saiu? Ok. Saiu. Tudo ok? Ok. Ok, vamos adelante. Como estava falando, o método foi concebido em 1975 e o professor Aoki propôs alguns valores de K e alfa para correlações com o SPT, o ensaio de SPT. Se mirarem à esquerda, onde estou com o mouse agora, vão ver que C e FS, que vem do ensaio de Cone, né? No caso do ensaio de CPT. Pero, como havia dito, no Brasil é comum a utilização de correlações com SPT. No caso, os valores de F1 e F2 são valores para correções
de acordo com o ensaio de Cone, né? Temos um ensaio de Cone com uma pequena área e propuseram alguns valores para corrigirem o fator de escala. Chamamos de fator de escala para pilotes com diâmetros maiores do que, no caso, o ensaio de Cone. Os métodos de Monteiro e Benegas foram baseados no método de Aoki Veloso. No caso, eles fizeram uma retroanálise com várias provas de cargas na Universidade do Rio de Janeiro e fizeram uma nova proposta para corrigir, no caso, o F1 e o F2 da forma da teoria. Aqui são os valores propostos, né, por Laprovítera, Benegas e Monteiro. No caso, esse é de Laprovítera e Benegas. Aqui. Laprovítera e Benegas, que foram alunos do professor Disseu Veloso, na Universidade do Rio. A alteração no método feita por Benegas e Laprovítera incluiu uma análise em 200 provas de carga, mais as 100 provas de carga do professor Aoki. Ou seja, temos 300 provas de carga para comprovar o método proposto por Benegas e Laprovítera. No caso, como havia dito, me gusta muito o método de Monteiro. O professor, na verdade, o engenheiro Paulo Frederico de Figueiredo Monteiro foi gerente técnico por muitos anos de uma empresa de estacas Frank aqui no Brasil e participou de centenas de provas de carga e modificou o método do Aoki de acordo às provas de carga que ele realizou na empresa de estacas Frank aqui do Brasil. Me gusta muito porque em algumas provas de carga que eu realizei aqui no Brasil, o cálculo teórico dos pilotes utilizando o método modificado por Monteiro, ficaram próximos aos resultados da prova de carga. O Monteiro modificou a forma de calcular a capacidade da punta e del fuste, né? Ele pede para considerar 3,5 o diâmetro, o SPT é equivalente a 3,5 o diâmetro por debaixo da punta e 7 vezes o diâmetro arriba, né? Aqui o meu método favorito, o método que mais utilizo e o que tem mais chegado próximo aos valores das provas de cargas e creio que o mais simples de aplicar, que é o método do professor Decu e Quaresma, né? Do professor Decu. O Quaresma, para quem não conhece, é especialista em sondagens, no caso Luciano Decu, em projetos de fundações, que é o mesmo conceito, né? Temos o mesmo conceito. A resistência lateral, resistência à fricção ou adesão do fuste, mais a resistência da punta, né, da punta. Ele incluiu uns parâmetros alfa e C para a punta e incluiu um parâmetro beta para a fricção. Alfa depende do tipo da estaca, do tipo do pilote e do tipo de solo. O beta depende do tipo de suelo e do pilote. U vezes L
é a área lateral do pilote. AP é a área de la punta. E o NP é a média do valor de NSPT em la punta, arriba e abaixo de la punta. E escreveu que a resistência lateral, no caso a fricção, é o NSPT médio dividido por 3, mais 1 vezes beta vezes a área lateral, e a resistência de la punta é um valor que retiramos de tábuas, de C, alfa vem de uma tábua, NP é LSPT, médio em la punta, e a área de la punta. No caso, a resistência admissível, a capacidade admissível do pilote, o professor Deco utiliza fatores de seguridade parciais, 1.3 para a punta, 1.3 para a punta e 4 para a punta, perdão, e a resistência lateral 1.3. Os coeficientes de alfa e beta propostos por Deco para cada tipo de pilote, no caso é CFA, raiz, escavadas, né, com betonita ou escavadas em geral, um valor de C. Como em la tabla não há para pilotes zincados, considera-se 1 para alfa e 1 para beta. Uma pequena demonstração para demonstrar o método. Estarei demonstrando uma obra que estou trabalhando nesse exato momento, que é uma obra situada numa cidade que se chama Jundiaí, que fica em São Paulo. E eu utilizei o método de Deco e Quaresma para obtenção da capacidade de carga do pilote. E vou demonstrar, há vários pontos, ensaios de SPT, pero vou considerar para demonstração apenas o sondeo número 1. Aqui é o sítio de trabalho, né? Miren que em la esquerda temos uma construção já executada, e temos uma altura de apenas 6 metros, e isso dificulta a entrada de equipos como, por exemplo, um CFA, dificulta a entrada de equipes como CFA ou piloteiras com torres de grande altura, né? Então, devemos pensar numa solução de pilotes que é possível ser executados abaixo de 6 metros. Nesse caso, se trata de um piso industrial já pilotado, já com pilotes. Esse piso havia sofrido assentamentos de 35 centímetros antes de executarem a pilotagem. Porém, foi para apenas 700 quilos por metro quadrado. E o novo cliente necessitava de um piso para resistir 3.000 quilos, no caso 3 toneladas por metro quadrado, e precisava ser reforçado. Conforme havia dito, a estrutura havia sido projetada para uma carga de 700 kg por metro quadrado,
quadrado e necessitava ter um reforço para 3.000 quilos por metro quadrado. Como também havia dito, o acesso de equipes era limitado e já haviam pilotes hincados com diâmetro de 23 centímetros e resistiam 30 toneladas. A ideia inicial foi reaproveitar os pilotes existentes e cravar, no caso hincar novos pilotes, de maneira que os pilotes existentes não ultrapassassem uma reação de 30 toneladas. Fazendo assim, evitaríamos a demolição de um piso de 15.000 metros quadrados, né? Um piso de 16 centímetros de espessor, vezes 15.000, teríamos 2.400 metros cúbicos de basura, né? No Brasil chamamos de entulho, para ser retirado, removido. E seria muito custoso também em tempo. A solução foi a utilização de novos pilotes posicionados de maneira que no pilote existente a carga permanecesse a mesma, no caso 30 toneladas, e o novo pilote também 30 toneladas. Analisando em um programa, no caso esse é um programa de grelhas, e os pontos são os pilotes, eu destaquei em vermelho e verde. Carregamos com a nova sobrecarga e chegamos a valores inferiores a 30 toneladas. Vou demonstrar o problema agora do solo, no caso, aqui temos o ensaio de SPT. Como já havia um ensaio de SPT que foi Lucas, realizado... Lucas, Oi. tienes que compartir pantalla de tu otro... Oh, sim, perdão. Ok? Está bueno? Ok. Ok. Aqui temos o ensaio de SPT. Já havia outros ensaios realizados em 2017 e quando eu vi os resultados, solicitei que o cliente realizasse um ensaio de SPT com torque. Se mirarem à esquerda, aqui, se mirarem, vão ver uns valores do torque em quilo vezes metro. No caso, esse ensaio chama-se SPT-T. Temos o valor do SPT aqui. E aqui, os valores de SPT-T. Mirem que a partir de 2 metros abaixo, temos a sila orgânica com valores de SPT igual a 0. Ou seja, um suelo muito blando, E um segundo. Okay.
E esse solo muito blando vai até 8 metros na profundidade. Ou seja, um solo muito suscetível a grandes assentamentos. Lembrando que o piso industrial já havia sofrido assentamentos de 35 centímetros, com uma baixa carga, uma carga de 700 quilos por metro quadrado, já tinha feito ocorrer deslocamentos de 35 centímetros. O solo conseguimos obter um solo mais duro, mais firme, a partir dos 9 metros, né? 11 metros, a partir dos 11 metros. Ou seja, necessitávamos de um pilote que a ponta ficasse em suelo firme. Como só teníamos 6 metros para La Inca, optamos por pilotes com segmentos de 4 metros. Temos pilotes de 4 metros e com uniões soldadas, né? Em las puntas de los pilotes, hay chapas metálicas para realizarmos a solda, chamada no Brasil solda, creio que vocês conhecem como soldadura, não sei como se habla o termo no restante da América Latina. Ok? Para facilitar a demonstração, consegue... sim, um segundo. Aparece, Marco, por gentileza, aparece uma nova imagem na tela? Sim. Ok. Sim, ok. Sim, com sondeu 01, ok? Para realizar a estimativa da capacidade de carga através do método de Decoux e Quaresma, tive que utilizar um processo que o professor Decoux chama de N equivalente, no caso, um valor de NSPT equivalente para el extrato, porque em el sondeo aparece resultados iguais a zero. Zero multiplicado por zero vai ser zero, e zero dividido por zero vai ser zero. Então, não tem valor representativo. Por isso, o conceito de N equivalente. Como se calcula um N equivalente? Você pega saca o resultado. Um segundo. O N equivalente. Você saca o resultado do torque e divide por 1.2, é o valor de SPT equivalente. Nessa coluna temos os valores do N equivalente. Utilizaremos pilotes com anchos de 19,5 centímetros e em profundidades de 13 metros. Para calcular a resistência lateral, precisamos de o N médio, o NSPT médio, para calcular a fricção em el fuste. Em esse caso, el pilote acabado ficou com 13,15 metros e a forma de Decoux pede para utilizarmos a média de um SPT acima de la punta, em la punta e abaixo de la punta. Para a resistência lateral,
no caso para fricção lateral, devemos descartar os valores que utilizamos em la punta. Então, a nossa média está aqui. 9,23. Nossa N média está cá, 9,23. E o NP, que seria a média em la punta, né? A média entre 30, 33 e 28. Já havíamos dito que para pilotes em cado, beta é igual a 1. A área lateral para um pilote de 13,15 metros e ântil de 19 é igual a 10,25 metros quadrados. Temos Marco. Sí, Lucas, te escucho, dime. Que tela, aparece minha tela com os cálculos aí? Sí, sí, se nota, estás con RL igual. Sim, ok, perfeito. Aqui está. Resultado em toneladas. Para resistência lateral. E para resistência de ponta, né? Vamos consultar qual o valor de C, né? Que em uma tabla. Aqui. O valor de C para siltes arenosos e alteração de rocha, no caso arena, limo, solos mistos, né? 25 toneladas por metro quadrado, ok? Sabemos o valor de C. Sabemos agora que alfa é igual a 1, porque é um pilote em cado. NP, que seria o valor médio do SPT, a barro e arriba e em la punta do pilote. Já aí calculado cá. 28,88. E a área da seção transversal do pilote, um pilote para 19, um pilote de 19,5 centímetros de ângulo. R$ 26,61 toneladas. Ok? E a carga de ruptura, no caso, a carga última, né? Não é admissível, a carga de ruptura, seria a suma de la resistência lateral e de la punta. Portanto, temos sessenta e oito vírgula 9 toneladas de ruptura. Admissível, aplicamos um fator de seguridade de 2 ou aplicamos um fator de seguridade parcial, 1,3 para
resistência lateral e 4 para la punta. Para facilitar o cálculo, vamos adotar um fator igual a 2. Ou seja, temos uma carga admissível de 34 toneladas para um pilote com âncho de 19,5 centímetros, com largo de 13 metros, hincado em el suelo del sondeio, que é demonstrado. Pois bem, realizamos uma prova de carga. Na verdade, realizamos 7 provas de carga em esta semana. Creio que há 3, 4 dias que realizamos a prova dinâmica. E eu ainda não recebi o relatório final, pero há imagens, sacamos umas fotos del ensaio, de la tela del ensaio. Aqui. Mira. Consegue? Tá ok? Marco a imagem. Marco? Se ve, se ve. La marca se ve en rojo. Sim. Sim. Aí marcado em vermelho, onde estou com o mouse. Acá está a carga del ensaio. 68 toneladas, né? 68 toneladas. Mirem que 68 toneladas é a carga última do ensaio. Se dividirmos 68 por 2, por um fator de segurança igual a 2, temos um resultado em la prueba de 34 toneladas. Nosso cálculo, né? O cálculo que havia feito, chegamos no mesmo resultado. E isso demonstra que o método bem aplicado, com ensaios bem realizados, no caso esse ensaio, eu participei do ensaio e orientei os trabalhadores do ensaio de SPT e tivemos excelentes resultados. Tivemos a mesma carga da prova de carga com a capacidade geotécnica. Bem, irmãos, chegamos ao final dessa pequena demonstração. Não teve como falar de todos os aspectos e creio que estaremos realizando um curso prático onde abordaremos todos os temas, né? Como capacidade de carga, aplicação com outros métodos de AOC, comparação com provas de carga, estimativa do assentamento, falaremos um pouco de sondeios, SPT, CPT, CPTU, quais são os mais indicados para cada tipo de construção, falaremos como escolher os melhores pilotes para cada tipo de sondeio, falaremos de fricção negativa, del pandeu de pilotes. Em este caso, em este exemplo que acabamos de demonstrar, tive que verificar a fricção negativa, el pandeu e el pandeu. Falaremos um pouco de armadura de los pilotes, falaremos e demonstraremos como calcular cabezales, falaremos do efeito Chebotarev,
cargas laterais, método de Brum, curvas P e Y, e será um curso bem completo, com várias demonstrações, com utilização de Excel, com utilização de GeoF5, com cálculos manuais, e creio que será muito vantajoso para os colegas bolivianos e sul-americanos. E estou à disposição da empresa Fahrenheit para marcarmos datas para esse curso. Graças, Marco. E estarei disponível para responder algumas perguntas. Os colegas e amigos podem fazer suas perguntas. Estarei aqui, creio que por uns 30 a 40 minutos mais para tentar resolver y responder algunas preguntas. ¿Ok? Bueno, muy amable Lucas por la participación. Primero agradecerte. Bueno, bueno, habrá que ver pues esto de pilotos es un campo bastante grande y pues hay muchas formas de poder afrontarlos. Sin embargo, pues los métodos brasileños son métodos, como ustedes habrán visto en la práctica ya real, con lo que nos mostraba el profesor, son métodos que pues aproximan mucho a un resultado ya en campo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Lastimosamente no podemos alargarnos mucho porque estamos sobre el curso de tanques del Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba, pero sin embargo, permítame, Lucas, a mí compartir, ¿sí? Pues estamos ya lanzando esto, lo que es el curso de fundaciones profundas con Geo5 y métodos brasileños semiempírico, que empieza el sábado 16 y 17 y el sábado y domingo 23 y 24. Son 4 sesiones donde vamos a poder hablar sobre estos métodos, donde vamos a poder aprender esta metodología. Pues obviamente que mejor que pues nos enseñe estos métodos, pues alguien que construye, que proyecta con sus métodos, como es el profesor Lucas Veloso, ¿no? Los que estén gustosos de pues, poder participar en este curso, pues ahí están el afiche, en la página de Fahrenheit va a salir. Bueno, entonces quedan pues cordialmente invitados. Sí, los miembros de la CIC Cochabamba tienen un descuento y pues todas las personas que han asistido a este seminario pues van a tener el mismo descuento hasta el día martes de la siguiente semana, para que podamos también de una manera, de esa forma, colaborar y podamos participar todos. Entonces, todas las personas que han asistido a este seminario, pues tienen ese descuento de 350 bolivianos hasta el día martes de la siguiente semana. Bueno, a ver, pasemos a la ronda de preguntas. A ver, vamos a ver algunas preguntas. Lucas, no sé si tú puedes ver las preguntas o prefieres que yo te las lea. Mira, tengo aquí, aquí hay una pregunta que dicen, ¿cuál sería la comparación de SPT en Bolivia y los métodos que nos mencionó? Muchas gracias. La comparación entre el SPT boliviano y el SPT brasilero. Supongo que por ahí va la pregunta. A ver, vamos con esa pregunta. Oh, sim, uma boa pergunta. Me escutas? Sí, se te escucha, Lucas. Sim, Marco, os métodos podem ser aplicados, sim, na Bolívia. Há um estudo que o professor Decu fez com, se não me engano, com o pessoal da Incotec, né, aí da Bolívia, e o professor Decu apenas modificou o fator de segurança para 2.8, e esse fator já estava incluso a transformação do SPT brasileiro, que a eficiência brasileira do SPT é 72, e o professor Decu fez já a transferência para um N60, né? Um SPT internacional, de padronização internacional. Ou seja, pode utilizar os métodos de Decu, por exemplo, desde que você aplica o fator de segurança de 2.8. Ok? Respondida a pergunta?
Sí, Lucas, gracias. A ver, tenemos otra consulta de nuestro colega Henry. Dice, bueno, voy a seleccionar tu primera pregunta, Henry. ¿Por qué se usa el eucalipto como pilote? ¿Y bajo qué condiciones se usa? ¿Tiene algún tratamiento especial sobre la madera? Es la pregunta. Me habla sobre Uti- los pilotes de eucalipto. ¿Cuáles, Ok, ok, cuáles condiciones de uso? ok, ok. Utilizamos muito o pilote de eucalipto para obras provisórias. Para obras provisórias. Quando utilizamos em obras definitivas, há um tratamento químico no eucalipto. Ou utilizamos madeiras mais nobres, né? Chamamos madeiras nobres acá, que são madeiras que não seja de reflorestamento. Como, por exemplo, o ipê, madeira chamada ipê, jatobá, sucupira, que são madeiras muito duras, madeiras pesadas e madeiras muito resistentes. Pero eucalipto é mais para obras provisórias. Ok, Lucas, gracias. Aquí hay otra pregunta donde me dice, ingeniero, ¿qué tipo de pandeo ocurre en pilotes? Oh, sim. Ótimo. Vou explicar. Posso compartilhar a tela? Marco? Vou compartilhar necessito compartilhar minha tela. ¿Me escuchas, Marco? Sí, espérame un momentito, por favor. A ver, vamos a ver cómo Ok. hacemos esto. Muito interessante o tema pandeu. A ver, vamos a Para ver. os colegas do Brasil que estão assistindo à apresentação, pandeu, estamos falando de flambagem, estamos falando de flambagem para os engenheiros brasileiros que estão assistindo à apresentação. Pandeu é a mesma coisa que flambagem. E também vale para os engenheiros sul-americanos, que quando estiverem estudando materiais, livros brasileiros em português, quando lerem a palavra flambagem, quer dizer pandeu. Flambagem é igual a pandeu. Um colega perguntou em el chat uma referência, a normativa brasileira 6122 de 2019, trata del tema pandeu. Me escuta? Sí, sí, se te escucha. Como está a imagem? O que aparece aí? El pandeo, el pandeo. Ok. Bueno, colegas, a respeito da pergunta sobre pandeu, aqui em la tela está a análise que fiz para os pilotes que há demonstrado em la apresentação. E se faz de duas maneiras. É feito de duas maneiras. Primeira maneira, calculando um valor de L equivalente para o comprimento de pandeu, que se faz de acordo com as características do suelo e as características do pilote. A equação consiste na rigidez do pilote dividido por um coeficiente de balastro com uma raiz quinta, né? 0,2, uma raiz quinta. Neste caso, calculando o comprimento, obtemos 2,53 metros e calculando a esbeltez do pilote, considerando a favor da seguridade o topo livre, obtenemos
um coeficiente de Sbeteus de 89, que é menor do que 200, portanto, que 200 é o limite máximo para Pandeu. No caso, em este caso, não há risco de Pandeu. A segunda alternativa seria, de acordo com o item da norma brasileira, que cita um momento resistente W mínimo para que não ocorra Pandeu em pilotes. Em este caso, o mínimo da norma é 930 centímetros cúbicos e o pilote com ancho de 19.5 tem um momento resistente W superior ao limite da norma. Portanto, não há risco de Pandeu em este caso. Pero é calculável, é possível calcular e verificar a possibilidade de Pandeu. Esse material que está em la tela contém todas as análises para essa situação e fiquei muito feliz porque ele foi analisado pelo professor Mandolini, professor muito famoso, Mandolini, analisou minhas verificações e me deu um ok, que estava correto e que estava ok. E fiquei muito feliz porque um profissional do calibre do professor Mandolini falar que que seu cálculo está ok é muito gratificante para um profissional. Acá está o assentamento estimado. O assentamento medido foi 9 milímetros e o assentamento estimado 6,4 milímetros. Ou seja, 2,6 milímetros de diferença, muito barra a diferença. Ok? Creio que está respondido. O colega que perguntou, tem mais alguma dúvida? Conseguiu entender a questão dele? Pandeu? Sí, Lucas, yo creo que quedó claro. Bueno, a ver, no sé si hay otra consulta, voy a irme un poco hacia atrás. Me dicen Sí. acá si tienes algún comentario del método de Basic basado en expansión de cavidades y toma en cuenta la rigidez tanto del pilote como el suelo. Trabajo con este método. Bueno, no se le entiende muy bien la pregunta, pero va con algo del método de Basic, ¿no? En expansión en cavidades. Não, com esse método não trabalho porque é comum na prática brasileira a utilização de métodos semi-empíricos estatísticos que já são métodos diretos do valor do SPT, e porque métodos teóricos e outros métodos, você necessita ter vários parâmetros do suelo para realizar lá o cálculo. Alguns métodos, como Mayhoff e outros métodos basados em SPT, com a experiência nossa aqui do Brasil, não tivemos bons resultados porque se obtém resistência de la punta muito alta e não corresponde com as provas de carga. A outra pergunta? Bueno, Lucas, creo que eso es todo. Una última pregunta, Lucas, porque tenemos que pasar al otro curso. Okay. Dice, ¿cómo garantizamos el recubrimiento en pilotes de hormigón armado vaciado en sitio? Com espaçadores. Sí, ¿cómo garantizas el recubrimiento a la hora de ejecutar la estaca?
Qual estaca? El El pilote. Hélice contínua, o CFA, piloto escavado em situ, porque acrescentamos espaçadores, não sei como chamam aí em Bolívia, espaçadores Está bien. em los aceros. Espaçadores plásticos em los aceros. Ah, sí, ok. Entonces queda respuesta de la pregunta. Lo haces con espaciadores, ¿no? Sim. Gracias. Ok. Bueno, estimados colegas, sería pues bastante interesante seguir esta charla y las preguntas, pero bueno, ya tenemos que pasar a otro curso que tenemos ya programado y nos hemos pasado la hora. Agradezco mucho la asistencia de todos ustedes. Ha sido un honor que estén acá con nosotros. Del mismo modo, pues agradecerle de manera muy especial al profesor ingeniero especialista Lucas Veloso, pues y nos estaremos viendo ya en el curso formal que estaremos lanzando en estos días, ¿no? Que justamente van a ser fines de semana para que usted pueda asistir de manera cómoda y tranquila. Bueno, ingenieros, ha sido un placer y creo que aquí nos despedimos. Lucas, ¿me puedes volver a ser hospedador? Te agradezco y pues ya culmino esto. Ok, graças. Graças a todos, forte abraço e espero que fiquem bem na quarentena e que a pandemia passe rápido e voltamos a trabalhar e a compartilhar conhecimentos e a ser feliz novamente. Graças a todos.